O Brasil gerou em setembro pouco mais de 278 mil vagas de emprego. O resultado divulgado pelo Ministério do Trabalho superou, inclusive, a expectativa do próprio mercado. Para falar sobre esses dados do CAGED, vamos conversar a partir de agora aqui no Visão com o Bruno Imaiziumi, economista da LCA Consultores. Bruno, bem-vindo, boa tarde para você. De maneira geral, o que explicam esses números? Eu queria que você explicasse um pouco, porque a gente vê que os empregos estão aumentando, refletindo também a volta da pandemia, né, o aquecimento que já era esperado nesse sentido depois do fechamento que a gente viveu aqui no nosso país, mas a qualidade desses empregos e desses salários não acompanha também essa evolução. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem-vindo. Perfeito, boa tarde a todos. Hoje a gente foi divulgado os números de vagas formais, né, no mercado de trabalho brasileiro. É um dado muito positivo e eu dou destaque para dois grandes setores, né, o setor de comércio e, dentro do setor de serviços, atividades ligadas a serviços prestados para escritórios e edifícios, que está ligado a esse retorno de boa parte das empresas para esquemas híbridos e presenciais de trabalho. Então, quando a gente está falando principalmente desse subsetor de serviços, a gente está falando de gente de limpeza, manutenção de escritório, manutenção de edifício, portaria, recepção, né? São vagas, são vagas formais com carteira assinada, o que é ótimo, porém são vagas que exigem pouca qualificação do trabalhador, né? A gente tem dados muito positivos também na agropecuária, que voltou a acelerar a criação de vagas, mas a gente sabe que boa parte delas também são algumas lavouras temporárias. A gente está com um problema, na verdade, quando a gente olha para uma saída de crise pós-pandemia, a gente vê uma ótima recuperação da ocupação, porém ela não vem acompanhada de uma recuperação de renda. A gente ainda tem inflação incômoda no bolso do trabalhador e ainda o movimento de normalização do mercado de trabalho, que significa que as pessoas que durante a pandemia aceitaram empregos de menor remuneração, né, esse movimento ainda demora. Ele começa do topo da pirâmide para a base dos trabalhadores brasileiros. Então, a gente ainda tem uma renda que corre atrás da ocupação. De qualquer forma, né, Bruno, quando você vê o mercado de trabalho melhorando, ainda que seja uma melhora um pouco mais tímida, você tem mais gente na formalização, mais gente com dinheiro do bolso e a renda vai se constituindo para frente. Para começar, as pessoas pagam as coisas para trás, né? Estavam desempregadas, elas vão tentando organizar-se melhor. Minha pergunta é a seguinte, essa recuperação de emprego no Brasil, não é só se ela vai ser constante ou não, tomara que sim, mas ela está se dando em todos os setores com alguma harmonia ou está acontecendo um pouco como você respondeu agora, e se fosse há um mês, nós diríamos, olha, máquinas, equipamentos, serviços, construção civil, como é que está esse crescimento? Ele está com um certo ordenamento ou não? Perfeito. A gente tem, nos últimos meses, né, um crescimento maior no setor de serviços, porque as pessoas elas ficaram sem consumir serviços durante a pandemia, né? Nos primeiros meses, lá atrás, em 2020, você não cortava mais cabelo, 2021 ainda você não almoçava em restaurante como você almoça hoje, né? Então, os serviços eles estão bastante, eles estão crescendo bastante, né? As vagas no setor de serviços. E tem muitos serviços também da nova economia pós-pandemia, né? A gente está falando de serviços, por exemplo, voltados à tecnologia, que o online vem para ficar, né? A questão do trabalho remoto. Mas a gente está vendo sim uma recuperação heterogênea na criação de vagas, né? O problema é que o meu único problema, né, que eu enxergo no mercado de trabalho brasileiro é que após a saída da crise da pandemia, que boa parte da recuperação da ocupação ela vem por conta da informalidade ali no ano de 2021. Né? E meu maior medo é se a gente vai conseguir absorver boa parte dessas pessoas que estão na informalidade hoje no mercado de trabalho formal. Porque o crescimento da economia nesses meses de 2022, ele não foi só afetado por esses resquícios de reabertura, por essas novas vagas, dessa nova economia de mudança de comportamento das pessoas, mas também por conta de uma injeção de dinheiro público muito grande que foi feita às vésperas das eleições. A gente viu muitas transferências de pagamentos para diversos segmentos da população, a gente viu muitas medidas que tentaram reduzir pressão inflacionária, né? E o que eu estou querendo dizer é que, de alguma forma, a gente vai crescer muito bem em 2022, né? Só que de maneira artificial.
e para 2023 a gente tem um crescimento menor. Né? A evolução do mercado de trabalho ela vai continuar sendo positiva, ela vai continuar sendo contínua, porém lenta. A gente tem o mercado de trabalho ele reage com uma certa defasagem da atividade econômica, né? E a gente deve voltar a crescer mais ou menos o que a gente crescia antes da pandemia, né? Daquela saída de crise de 2015 a 2016, que é uma evolução lenta do mercado de trabalho. Mas nesse sentido, Bruno, só para arrematar, o que dá para a gente esperar dos números do emprego, que são uma amostra importante, né, um número importante para a gente acompanhar sempre da economia a partir do ano que vem, que a gente sabe que a situação vai estar, com certeza, bastante complicada. Não importa quem assumir o nosso país a partir do ano que vem, a gente tem um rombo fiscal que não sabemos exatamente ainda o tamanho, a situação também do exterior que não é nada fácil, nos impacta por aqui. Qual que é a expectativa para os números do emprego a partir do ano que vem? É uma ótima pergunta. A gente não vai ter o espaço que a gente tinha de perdas de pandemia, né, e criação de novas vagas dessa nova economia pós-pandemia. E, ao mesmo tempo, a gente não vai ter... A boa parte dessas medidas elas vão acabar para 2023, algumas vão se manter. Né? A gente tem expectativas fiscais piores, como você comentou, uma economia internacional pior, né? E, consequentemente, uma economia doméstica pior, porque a gente tem outros problemas a serem resolvidos no Brasil. Né? É o que eu disse, a perspectiva para o crescimento do emprego para 2023 ela é positiva, mas ela vai ser de maneira bem mais lenta. A gente vai voltar para uma tendência que a gente tinha entre 2016 e 2019 de crescimento. Né? O mercado de trabalho evoluindo aos poucos, de maneira muito lenta. A gente tem que lembrar que boa parte dessas saídas para um crescimento maior, um boom de crescimento mesmo, seria através de reformas macrosetoriais, macroeconômicas, reformas na educação, que vêm sendo muito pouco discutidas. E elas não vão ser discutidas, com certeza, independente do governo que for eleito, nos próximos 4 anos. Então você diria, Bruno, que a gente tem, com uma certa clareza, em termos de geração de emprego, duas fases, uma até o fim do ano e a outra cheia de interrogações para 2023? Perfeito. A gente vai continuar vendo geração de emprego, de vagas criadas, né, com exceção de dezembro, que é um mês sazonal, que tem mais demissões do que contratações. Mas a gente vai continuar observando sim esse crescimento, só que de maneira mais lenta. A gente vai depender mais agora da atividade econômica, como ela vai se comportar nos primeiros meses de 2023. Né? E a gente sabe que, querendo ou não, a economia brasileira, infelizmente, a gente tem uma incapacidade de crescer sozinho, sem esses gastos de governo, né? Sem esses espaços deixados aí pela pandemia. Então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade sim ano que vem. Tá certo. Conversamos com o Bruno Imaizumi, economista da LCA Consultores. Bruno, obrigada. Espero ter falado seu nome corretamente. Obrigada, bom trabalho por aí. Até a próxima. Eu que agradeço a todos e uma ótima tarde para vocês.